Olá, meus queridos, graça, misericórdia e paz da parte de Cristo Jesus. Meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do nosso canal Revelaction, canal este que faz parte do ministério Arauto da Profecia. E no vídeo de hoje, meus amigos, estamos aqui para falar um pouquinho sobre o número 666. Vamos falar um pouquinho sobre a marca da besta. Mas o que poderia ser a marca da besta, meus irmãos? Hoje vamos falar especificamente sobre o cálculo do número 666, que é mencionado ali em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Mas antes da gente ir para o conteúdo de hoje, se você não é inscrito aqui dentro do nosso canal Revelaction, por favor, já se inscreva e ative aí o sininho das notificações, para que toda vida que o irmão Ramon lançar um conteúdo novo aqui dentro do canal Revelaction, você será notificado, você será avisado. Dito estas palavras para vocês, meus amigos, como vocês já estão vendo aqui na tela, eu já estou aqui com o meu slide aberto, para a gente começar o nosso estudo bíblico, falando hoje um pouquinho sobre o cálculo do número 666. Eu coloquei aqui o título aqui dentro do slide dessa forma, o verdadeiro cálculo do número 666 de Apocalipse capítulo 13 foi finalmente revelado. Mas eu não sei como será o título do vídeo, meus amigos. Esse título aqui foi porque eu tinha elaborado há muito tempo esse estudo, mas o título do vídeo pode ser um outro título. Então, meus irmãos, vamos agora começar aqui a dar início ao nosso estudo bíblico. Será, meus irmãos, que o número 666, ou marca da besta, poderia ser um microchip, um chip de computador? Muitas religiões, na verdade, a maioria das instituições religiosas, acredita que a marca da besta será um biochip, será um microchip de computador, tipo aquele chip ali da Montex, do tamanho de um grão de arroz, que será colocado ou na mão direita ou sobre a fronte. Mas será que é isto mesmo que a palavra de Deus quer nos dizer? Quando fala que a marca da besta será colocada ou sobre a mão direita ou sobre a fronte? É isto que nós precisamos analisar de acordo com a própria palavra de Deus. Vamos continuando. Será que o verdadeiro cálculo do número 666, meus irmãos, é calcular nome de pessoas? Por exemplo, nós temos aqui este exemplo, meus queridos, que é Vicarius Filii Dei. Só que, meus irmãos, quando a gente começa a estudar, isso aqui se chama gematria, onde você pega letras, onde cada letra tem um valor numérico. Nesse caso aqui, esta palavra Vicarius Filii Dei, em algarismo romanos, é o que valeria 666. Mas será, meus queridos, que Apocalipse 13, versículo 18, está falando ali para a gente calcular o número da besta usando este método de gematria? Será isto mesmo, meus irmãos? É isto que nós também temos que analisar. Vamos continuar aqui o próximo slide. De acordo com a Bíblia, em Apocalipse capítulo 13, dos versos 16 ao 18, o número 666 é o próprio nome da besta ou a sua marca, selo ou sinal em forma de número. Veja o que diz aqui a palavra de Deus. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Perceba, meus irmãos, que ele fala senão aquele que tiver o quê? O sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Quando a Bíblia usa esta expressão ou, ela está falando de termos aqui sinônimos, equivalentes. Em outras palavras, sinal aqui seria igual o próprio nome da besta ou o próprio número da besta, o número em forma de nome. E aqui ele diz, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Então, meus queridos, veja, o nome da besta é igual ao sinal da besta, que seria em forma de número, este nome ou este sinal, este selo,
em forma de número seria o número 666. 666. Vamos continuar. Apocalipse capítulo 13, verso 16 a 18, também em Apocalipse 14, 1, meus irmãos. Continuando o texto, você percebe que fala do sinal da besta e também do sinal de Deus. Porque lembre-se, meus irmãos, que quando a Bíblia foi escrita, ela não havia ali capítulos e versículos. Então, quando você pega de Apocalipse 13, 16 a 18 e Apocalipse 14, 1, você consegue ter uma melhor informação, porque diz assim: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem e o seu número é 666. E aí o texto continua em Apocalipse 14, 1. E olhei, e eis o cordeiro que estava, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinha escrito o nome dele e o de seu pai. Interessante. Em Apocalipse 13, 16, 17 e 18, falou do nome da besta, que é colocado ali na testa dos filhos de Satanás, daqueles que estão do lado do diabo. Estes recebem o nome da besta em suas frontes. Mas em Apocalipse 14, 1, fala daqueles que receberão na sua fronte a marca de Deus, o nome de Deus, meus irmãos. Porque isso aqui é interessante. Se você for para Apocalipse capítulo 7, versículo 2 e 3, veja o que está ali na testa dos filhos de Deus. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Assinalado com o quê? Com o selo do Deus vivo, meus irmãos. Mais interessante é que quando a gente vai para Apocalipse 14, 1, lá fala que este selo do Deus vivo é o próprio nome de Deus. Olha o que diz Apocalipse 14, 1. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele... Quantos, meus irmãos? João viu 144 mil, que em sua testa, na testa dos 144 mil, tinha escrito o nome dele e o de seu pai. Então, na fronte dos 144 mil estará o nome do cordeiro e o nome de seu pai. Então, veja, meus queridos, aqui nós temos um paralelo entre a mentira e a verdade. Você tem aqui do lado esquerdo da coluna o nome da besta. Do lado direito nós temos o nome de Deus. Você tem também na coluna esquerda aqui o sinal da besta, porque lembre-se, o nome da besta seria igual ao sinal da besta, que em forma de número é 666. Da mesma forma, nós temos o nome de Deus, meus irmãos. Por quê? Porque para tudo aquilo que Deus tem, Satanás ele tem uma contrafação, meus queridos. É isto que nós precisamos entender. De acordo com Isaías capítulo 14, versos 12 a 14, lá fala que Satanás ele queria se fazer igual a Deus, semelhante a Deus. Então, meus irmãos, nós temos aqui o nome da besta, que é uma contrafação do nome de Deus. Você tem o sinal da besta, que é uma contrafação do sinal de Deus. E o número 666 é uma contrafação do número de Deus. Porque a gente vai descobrir qual é este número pela própria palavra de Deus. Qual é o número que aponta ali para o nome de Deus? O nome simbólico de Deus. Porque aqui nós não estamos falando do nome literal de Deus, meus queridos. A Bíblia fala qual seria o nome simbólico de Deus ou sua marca de autoridade? Porque aqui estamos falando da marca de autoridade de Deus, pois a marca da besta é a sua marca de autoridade. Então veja, meus queridos,
Em Êxodo capítulo 31, versículo 13 e 17, a palavra do Senhor nos diz assim: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis o quê? Os meus sábados, porquanto isso é um sinal, vendo? É um selo, é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Agora olha o verso 17. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, um selo para sempre, meus irmãos. Então, para muitos irmãos que acreditam que o sábado foi abolido, veja que a própria palavra de Deus, o próprio Senhor está dizendo para nós que este sinal será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia, olha aqui o número, meus irmãos, o sábado tem um número, e este número é o número 7. A marca da besta em forma de número é o número 666. Mas a marca de Deus em forma de número, o sinal de Deus, é o número 7. Então nós já temos aqui o sinal de Deus, meus irmãos. Este será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Este mesmo texto será repetido agora em Ezequiel capítulo 20, verso 12 e 20, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte, meus queridos: e também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então, o sábado, meus irmãos, além de ser um memorial da criação, ele também, meus irmãos, é um memorial aqui, é um sinal de santificação, meus irmãos. E ele diz, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica, e santificai os meus sábados. O sábado de Deus, meus irmãos, o sábado não é nosso, o sábado é do Senhor. E ele diz, e servirão de sinal entre mim, entre Deus e nós, para que saibais que é o Senhor que é o nosso Deus, que é o nosso Deus, meus queridos, o seu Deus, o meu Deus e o seu Deus. Veja, meus irmãos, o sinal de Deus é o quê? É o sábado. Então, o nome simbólico de Deus na sua palavra é o próprio sábado, meus queridos. E o número que representa este sábado é o número 7. Então, veja, meus irmãos, onde nós encontramos o sábado na palavra de Deus? E aqui nós já temos a resposta na tela, nos 10 mandamentos, pois o sábado, meus irmãos, é o 4º mandamento da lei de Deus. Veja, meus queridos, nos 10 mandamentos também é nos dito que o nome simbólico de Deus é o seu sábado. Isso está lá na primeira tábua. Vejamos, quando a gente vai para a primeira tábua, você tem ali o primeiro mandamento que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. E aqui nós fazemos uma pergunta, meus irmãos. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. E qual é a pergunta que eu faço? Quais são estes deuses? Para que eu não venha ter ou adorar outros deuses, meu Senhor. E ele responde com o segundo mandamento. Ele diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então veja, meu querido, eu fiz uma pergunta aqui com o primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. E aí nós fizemos uma pergunta: quais são esses deuses? E aí o segundo mandamento, ele responde à pergunta que é gerada pelo primeiro mandamento. Ele diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra. Então, meus irmãos, os deuses são imagens.
E é por isso que em Apocalipse capítulo 13, lá fala da imagem da besta, como sendo ali, meus irmãos, um Deus. O próprio dragão, a besta e o falso profeta querem ser deuses, meus irmãos, querem ser adorados. Então não terás outros deuses, ídolos, a idolatria. Então, da mesma forma como o primeiro mandamento, ou melhor, o segundo mandamento responde à pergunta que é gerada pelo primeiro mandamento, da mesma forma, o quarto mandamento vai responder à pergunta que é gerada pelo terceiro mandamento. Vejamos, olha o terceiro mandamento que diz, Êxodo capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E aqui nós fazemos aquela pergunta, meus irmãos, mas qual é o teu nome, Senhor, para que eu não venha a tomá-lo em vão? Este nome aqui, meus irmãos, está falando do caráter de Deus, não é o nome literal de Deus. Tem a ver com o seu caráter, a sua marca de autoridade, é um nome simbólico. E agora o quarto mandamento vai responder à pergunta que foi gerada pelo terceiro mandamento. Qual é o teu nome, Senhor, para que eu não venha tomá-lo em vão? E o quarto mandamento vai nos dizer, Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11 nos diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Neste dia, meus irmãos, não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu estrangeiro, ou melhor, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por quê? Versículo 11 diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, e a terra, e o mar, e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado, e o santificou. Então veja, meus queridos, o quarto mandamento está respondendo à pergunta que foi gerada pelo terceiro mandamento. No terceiro mandamento nós lemos, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E aqui, meus queridos, fazemos a pergunta, mas qual é o teu nome, Senhor, para que eu não venha tomá-lo em vão? E aí o quarto mandamento diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Aí está o nome simbólico de Deus, que é o sétimo dia. Então veja, meus queridos, se o nome, sinal ou número da besta é uma contrafação do verdadeiro nome, sinal ou número de Deus, e nós já sabemos na Bíblia que o seu nome simbólico, sinal ou número é um dia da semana, e este dia é o sábado, que cai no sétimo dia. Isto nos mostra, meus irmãos, que também o nome da besta, ou o seu sinal, ou o seu número, precisa ser também obrigatoriamente um dia da semana. E por que precisa ser obrigatoriamente um dia da semana? Porque, meus irmãos, novamente eu repito, de acordo com Isaías capítulo 14, versos 12 a 14, Satanás ele queria se fazer semelhante ao Altíssimo, ele queria se fazer igual a Deus. Então, para tudo aquilo que Deus tem, Satanás ele tem o que, meus irmãos? Ele tem uma contrafação. Então, se o nome, ou o sinal, ou o número da besta é uma contrafação do verdadeiro nome de Deus, meus irmãos, e nós já sabemos que o nome de Deus, o seu selo, a sua marca, o seu número, é o 7, é o sábado, é um dia da semana, e é uma lei, isto significa que a marca da besta, o nome da besta, o seu sinal, o seu número, precisa ser um dia da semana e obrigatoriamente também precisa ser uma lei, meus irmãos. Porque Satanás, ele está aqui fazendo uma contrafação da marca de Deus, uma falsificação da marca de Deus, meus queridos. Então veja, meus irmãos, qual seria este dia da semana? A marca de Deus é o seu santo sábado. Mas a pergunta que nós fazemos é a seguinte,
qual seria o dia que Satanás ele escolheu para representar sua marca de autoridade. Porque lembre-se, meus irmãos, o sábado ele é a marca de autoridade de Deus. Então, isso significa que a marca da besta, que é a marca de Satanás, obviamente, que é uma contrafação da marca de Deus, também precisa ser a sua marca de autoridade. Então, qual seria este dia da semana? A resposta dessa pergunta se encontra, sabe aonde, meus irmãos? No número 666. Foi por isso que Deus nos deu o número 666, para que eu e você pudéssemos descobrir em qual dia, meus irmãos, o pecado entrou neste mundo. Porque o sábado, ele é um símbolo da obediência. O sábado, meus queridos, ele é a marca de autoridade de Deus que representa um sinal de santificação, um sinal de obediência. Enquanto o sábado é um sinônimo, o dia de Deus é um sinônimo de obediência, o dia que Satanás ele escolheu para representar sua marca de autoridade é um dia que representa o pecado, meus irmãos. E por quê? Porque foi exatamente neste dia em que o pecado entrou neste mundo. Mas qual dia, meus irmãos? É aí que entra o número 666. Apocalipse 13:18, o Senhor diz: aquele que tem sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. Meus irmãos, nós precisamos lembrar que o número 666 é a representação, meus queridos, do nome da besta ou da sua marca em forma de número. O 666 é o próprio nome da besta em forma de número. Deus, meus irmãos, ele nos deu o número 666 para que nós possamos realmente descobrir o grande pecado original que está ligado, meus queridos, à besta e descobrir em qual dia, meus irmãos, como eu já havia falado antes, o pecado entrou neste mundo. E é aí, meus queridos, que entra o cálculo do número 66. Mas sabe, meus irmãos, a única forma de calcular este número é usando, sabe o que, meus queridos? O nome ou marca de Deus, que neste caso é representado pelo número 7, meus irmãos. O número 7. O sinal de Deus, meus irmãos, é a chave para decifrar o enigma do número 666 de uma vez por todas. E agora sim, agora vamos começar a calcular o número 666. Meus queridos, a palavra traduzida por calcular em Apocalipse capítulo 13, verso 18, meus irmãos, é o verbo grego psifizo, que tem o sentido literalmente, meus irmãos, de contar, calcular, mas também, meus irmãos, de descobrir e interpretar e vir a conhecer. Isto significa, meus irmãos, que nós temos dois cálculos dentro do número 666. O primeiro cálculo é um cálculo interpretativo e o segundo é um cálculo matemático, meus irmãos. Mas em ambos os cálculos, nós precisamos do sábado, meus irmãos, que é o nome simbólico, a marca, o número de Deus. Então vamos começar com um cálculo primeiramente interpretativo e depois a gente parte para o cálculo matemático, meus queridos. Quando a gente vai, meus irmãos, em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 a 31, ali, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, seja fôlego de vida,
toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e houve tarde de manhã, o que, meus irmãos? Que número isso aí que está aparecendo? O dia sexto, o sexto dia. Então veja, Deus ele criou o homem que dia, meus irmãos? No sexto dia, meus irmãos. Nós precisamos entender que Apocalipse capítulo 13, meus irmãos, ele está num contexto que leva a nossa mente para a origem da criação. E a criação se encontra em quê? Nos 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis, meus irmãos. Então, Apocalipse 13 está dentro de um bloco profético que é ali, nós entendemos como sendo a quarta parte, este bloco que é o centro do Apocalipse, que volta a nossa mente para as origens. Então, o número 666, ele está ligado às origens, meus irmãos. E o homem foi criado o quê? O homem foi criado no sexto dia. Então, perceba, meus irmãos, o número 666, como eu já acabei de mencionar para vocês, está totalmente ligado ao início da criação do mundo. Pois o sinal de Deus, meus irmãos, que é um sábado, também nos leva para o quê? Para os primeiros 2 capítulos de Gênesis, onde nós encontramos Deus criando o quê? Todas as coisas em 7 dias. Então, se a marca de Deus ela está ligada à criação e Satanás, para tudo aquilo que Deus tem, Satanás tem uma contrafação, isto significa que a marca de autoridade de Satanás também tem que surgir aonde? Lá na criação, meus irmãos. Lá naqueles 3 primeiros capítulos da palavra de Deus. Então, de acordo com Gênesis, capítulo 1, versos 24 a 31, o homem foi criado no sexto dia. E isto significa para nós, meus irmãos, que o número 6, meus queridos, é uma representação do homem. Por isso que Apocalipse 13:18, quando fala este número 666 é número de homem. Por que número de homem? Porque o algarismo ali é o número 6. E o número 6 representa exatamente o dia em que o homem foi criado. O homem foi criado no sexto dia. Então, o número 6 é uma representação da humanidade. E é exatamente por isso, como eu já falei para vocês, que no verso 18 de Apocalipse 13 é nos dito que este número 666 é número de homem, pois o homem foi criado no dia 6 da criação, ou sexto dia. Enquanto, meus queridos, o número 6 representa o homem, a humanidade, o número 7, meus queridos, representa Deus, a própria divindade. Então vejamos, meus irmãos, no número 666, nós encontramos 3 vezes a repetição do número 6. Nós já sabemos que o número 6 é um símbolo do homem, enquanto o número 7 é um símbolo de Deus, aponta para a divindade. Mas aí a pergunta que nós fazemos é a seguinte: mas por que repetir o número 6 3 vezes em seguida, meus irmãos? Por que 3 e não qualquer outro número? Por que tem que ser 3 vezes? E a resposta dessa pergunta se encontra em Apocalipse capítulo 4, verso 8. E o que diz Apocalipse capítulo 4, versículo 8? Vejam o que Apocalipse 4, 8 nos diz. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Veja, meus queridos, de acordo com este texto que nós acabamos de ler, o nosso Deus, ele é quantas vezes santos? Ele é 3 vezes santo. O número 3, meus irmãos, não está ligado ao homem, mas está ligado a Deus. Enquanto o número 7 nos mostra o verdadeiro Deus Criador e o seu poder divino, o número 3, meus irmãos, nos mostra quantos seres santos compõem esta divindade, que neste caso são 3 seres santos. Então, meus queridos, novamente eu repito,
para tudo aquilo que Deus tem, Satanás tem uma contrafação. Veja quem são os três seres santos que compõem a divindade. Mateus capítulo 28, versículo 19 nos diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui está os três seres santos, meus irmãos, os três poderes do céu, o trio celestial, meus irmãos, a própria divindade. Em 2 Coríntios capítulo 13, verso 13 nos diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Novamente, nós encontramos aqui os três seres santos. Paulo nos diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, que é o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Então veja, meus amigos, se o número 6 é um símbolo do homem, e este número está aparecendo aqui 3 vezes em seguida, e nós já sabemos que o número 3, assim como o número 7, está ligado a Deus, isto significa, meus irmãos, que o número 666 está nos revelando o pecado original que nasceu no coração de Satanás e que ele passou para a própria humanidade, meus irmãos. Mas qual seria este pecado, meus queridos? Veja o que está escrito nos textos a seguir. Vamos lá para Isaías capítulo 14, verso 12 a 14. A palavra de Deus nos diz: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, pois tu dizias no teu coração, na tua mente: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, acima dos anjos, porque estrelas são anjos. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação, o monte da congregação, meus queridos, de acordo com Salmos, capítulo 15, verso 1, é o próprio santuário celestial. Então ele queria se sentar ali no trono do santuário celestial. Vou ler novamente. Ele diz: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas bandas do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Veja, meus queridos, Satanás, ele queria se fazer o quê, meus irmãos? Semelhante ao Altíssimo, meus irmãos. E este pecado, ele também passou para a humanidade. Este mesmo pecado, ele colocou logo ali na mente de Eva. Vejamos o que está escrito ali em Gênesis capítulo 3, o verso 4 e 5. Veja o que a palavra do Senhor nos diz. Então a serpente é Satanás, de acordo com Apocalipse 12, 9, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Veja, então a serpente disse à mulher, disse para Eva: certamente não morrereis, certamente não morrereis, porque Deus sabe, preste atenção, meus queridos, porque Deus sabe que no dia, olha aí, este dia aqui seria a marca de autoridade de Satanás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, no dia que vocês comer, se abrirão os vossos olhos e sereis o quê? E sereis como Deus. Tá vendo, meus irmãos? Sabendo o bem e o mal. Qual é o pecado original que nasceu no coração de Satanás? Querer se fazer semelhante ao Altíssimo. E agora, este mesmo pecado original, ele coloca na mente de Eva. Ele diz, e vossos olhos se abrirão. E sereis como Deus, igual a Deus, semelhante a Deus, sabendo o bem e o mal. Então vejamos, meus queridos, quando você vai também para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 3 e 4, você vai descobrir que este pecado original é o mesmo pecado também que está no coração da besta que emerge do mar, no coração do anticristo, no coração do filho da perdição.
do chifre pequeno, meus irmãos, da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Veja o que diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se aceitará como Deus no templo de Deus. Está vendo, meus irmãos? Esse texto aqui está ecoando Isaías 14, 12 a 14. Satanás, ele também queria se sentar no monte da congregação. E aqui fala claramente que a contrafação de Satanás é a própria besta, o anticristo. Aqui diz, ó, ele se assentará como Deus, olha a expressão, como Deus, no templo de Deus, querendo o quê, meus irmãos? Parecer Deus. Para tudo aquilo que Deus tem, Satanás tem uma contrafação. E quando a gente vai para Apocalipse, capítulo 13, verso 6, veja o que a palavra lá do Senhor nos diz. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Blasfêmia, meus irmãos, é você se colocar no lugar do Criador. De acordo com a própria palavra, é se fazer igual a Deus. Veja o que o texto diz. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do quê? Do seu nome. O nome de Deus, meus irmãos, é o seu caráter, é a sua lei. E mais precisamente aqui, o seu selo, a sua marca de autoridade, que é o sábado. E este poder, ele se levantaria para blasfemar do seu nome e do que mais, meus irmãos? Do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então veja, meus queridos, o número 666 é uma representação do homem se colocando no lugar do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É por isso que este número aparece 3 vezes. Lembre-se, o número 6 representa o homem, enquanto o número 7 está ligado a Deus, a divindade, o número 6 representa a humanidade. Pelo fato deste número estar aparecendo 3 vezes, nós já sabemos que o número 3 também está ligado a Deus, porque a divindade é constituída por 3 seres santos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, logo, meus irmãos, aqui nós temos uma representação do homem, se colocando no lugar do Pai, do Filho e do Santo Espírito. O número 666 é uma representação do homem se colocando no lugar de Deus. O homem se colocando no lugar do Santo Pai, do Santo Filho, do Santo Espírito. O número 666, meus amigos, é uma contrafação do número de Deus, que poderia ser aqui claramente 777. 777. E quando você calcula matematicamente o número 777, você vai ser levado exatamente para o dia do sábado. Então veja, meus queridos, nós temos aqui as 2 revelações do número 666. Primeira revelação. O número 666 nos revela o pecado original que Satanás colocou dentro do coração do homem, lá no Jardim do Éden, através de Eva, que era o pecado de se fazer igual ou semelhante a Deus. E este é o pecado da besta que sobe do mar, de Apocalipse capítulo 13, como já vimos aí nos textos anteriores. Mas agora nós temos que fazer a segunda revelação, meus queridos. O número 666, meus irmãos, ele nos revela exatamente, meus queridos, em qual dia da semana o pecado entrou neste mundo. Não se esqueça, meus irmãos, Apocalipse 13:18 fala da marca do homem do pecado. De acordo com o apóstolo Paulo, o filho da perdição ele é chamado de homem do pecado. Então isto significa, meus queridos, que a marca de autoridade deste homem do pecado tem que ser uma marca que representa o próprio pecado. E nós sabemos que a marca de Deus é um dia da semana e representa um sinal de obediência. Então a marca da besta representaria o sinal de transgressão. É por isso que no livro do profeta Daniel, falando entre o contínuo e também a abominação desoladora, aquela abominação desoladora seria a própria marca da besta. O contínuo como sendo a marca de Deus
e a transgressão assoladora ou abominação desoladora, representando a marca de autoridade da besta, do filho da perdição, do papado. Então, meus irmãos, qual seria este dia? Novamente aqui nós fazemos aquela pergunta. O número 666, ele nos revela, meus queridos, em qual dia da semana o pecado entrou neste mundo. Dia este, meu irmão, que Satanás ele escolheu para representar o quê? O seu nome, o seu sinal de autoridade por todas as gerações aqui nesta terra. Vejamos, qual seria este dia? E é aí, meus amados, quando a gente faz essa pergunta, qual seria este dia? É aí que entra o segundo cálculo do número 66. 666, que é um cálculo matemático. E a única forma, meus queridos, de calcular verdadeiramente o número 666, que é o sinal de autoridade de Satanás, é usando o que, meus irmãos? O número 7, que é o sinal de autoridade de Deus. Porque a marca de Satanás é uma contrafação da marca de Deus. Então, a única forma que eu e você temos de descobrir qual é o dia em que o pecado entrou neste mundo, que representaria a marca de autoridade de Satanás, é usando a marca de autoridade divina, que é o número 7, que nos leva ao sétimo dia, o quarto mandamento da lei de Deus. Meus irmãos, o número 7 é a chave para decifrarmos o enigma matemático do número 666, pois, como já sabemos, o número 7 é a representação do nome simbólico de Deus ou seu sinal de autoridade. O número 666, ele precisa, meus queridos, ser calculado usando a semana de 7 dias. Se multiplicarmos, meus irmãos, quando você começa a multiplicar e você vai multiplicando ali até chegar ao número 666, não podendo passar, claro, usando uma semana de 7 dias, você vai conseguir fazer isso até 95 vezes. Então, você multiplica aí na sua calculadora. Por exemplo, se eu multiplicar 7 vezes 1, 7 vezes 1 é igual a 7. Então, o número 7 ali, se fosse colocar dentro de dias, cairia num sábado. 7 vezes 2 é 14. Então, o 14º dia também seria um sábado. 7 vezes 3, 21. Isto significa que o 21º dia seria um sábado. 7 vezes 4, 28. Então, isso significa que dentro de um mês ali, o 28º dia seria um sábado. Então, qualquer número que você multiplica por 7, você vai cair exatamente num dia de sábado. Sabendo disto, meus amigos, nós temos aqui 666 dias. Porque lembre-se, a marca de Deus tem a ver com dias, e um dia da semana aqui é o sábado. Então, o número 666, a palavra de Deus em Apocalipse 13:18 fala literalmente: calcule o número da besta. A palavra ali, calcule, que é psifiso, é literalmente contar. Então, conte o número 666, ou seja, 666 dias. Mas é claro, meus queridos, que se você fosse contar aí 666 dias, ia demorar muito. Então, você multiplica pelo número 7, porque uma semana tem 7 dias. E o número mais próximo que não passa de 666 é o número 95. Você pode até fazer o teste na sua casa. Se você multiplicar 7 vezes 95, o resultado aí na sua calculadora será 665, meus irmãos. Então, isso significa que o dia 665 cai exatamente num dia de sábado. E aí é que está. Se nós somarmos mais um dia, o resultado será o quê? O número 666. Então, se o número 665 é o sábado, o número 666 cai exatamente em que dia, meus irmãos? No domingo, meus queridos. O resultado será o número 666, que cai em um domingo, ou um primeiro dia da semana, meus irmãos. Então, perceba, olha o que a palavra de Deus está nos revelando agora, meus irmãos, por meio do verdadeiro cálculo do número 666. Isto significa, meus irmãos, que foi então em um primeiro dia da semana, num domingo,
que Adão e Eva comeram do fruto proibido e se tornaram escravos do pecado, meus irmãos. Como o pecado da humanidade nasceu no primeiro dia da semana, no domingo, Satanás agora, meus irmãos, ele escolheu esse dia, o domingo, o primeiro dia da semana, para representar o seu nome ou sua marca de autoridade, em lugar do verdadeiro dia de Deus, que é o sábado. Eva, meus irmãos, transgrediu a lei do Criador em um dia de domingo, porque achou no seu coração, na sua mente, que poderia ser semelhante ao Deus do universo. E aí você tem esta conexão, meus irmãos, entre se fazer igual a Deus e o primeiro dia da semana. Então, o domingo, ele é um sinal de autoridade de Satanás, onde você percebe o homem se colocando no lugar de Deus. Então, quando falamos do sinal da besta, o sinal da besta está mostrando ali, meus irmãos, um homem se colocando no lugar de Deus. Aí está o seu sinal de autoridade, porque a marca de Deus, que é o sétimo dia, aponta literalmente e unicamente para o Criador dos céus, da terra e do mar e das fontes das águas. Então, veja, meus queridos, a partir do momento que o pecado, que é a transgressão da lei de Deus, nasceu no primeiro dia da semana, este dia, meus irmãos, passou a representar o símbolo do pecado ou a desobediência. Enquanto o sábado, que é o sétimo dia, representa a obediência, o domingo passou a representar a transgressão. Foi no primeiro dia da semana, meus irmãos, em um domingo, que o homem resolveu olhar para si mesmo, em vez de olhar para o Criador de todas as coisas. Neste dia, meus queridos, ele resolveu adorar a si mesmo, acreditando nas mentiras proferidas pela boca da serpente, que é Satanás. Por causa disso, meus irmãos, o domingo passou a representar um falso dia de adoração em lugar do verdadeiro dia de adoração, que é o sábado do Criador. No Jardim do Éden, nasceu as duas maiores mentiras de todos os tempos, que deveria, meus irmãos, durar até a segunda vinda de Cristo, que é exatamente a imortalidade da alma e o falso sábado. E ambas estas mentiras estão ali mostrando o homem como sendo Deus, porque quando nós entendemos que uma alma não morre, estamos dizendo que ela é divina. Então veja que a imortalidade da alma e o falso dia do Senhor estão colocando o homem no lugar de Deus. Meus irmãos, perceba que estas duas grandes abominações nascem exatamente no Gênesis. Quando a gente lê em Gênesis, capítulo 3, o verso 4 e 5, que diz: Então a serpente, Satanás, disse à mulher: Certamente não morrereis. E aí veja, imortalidade da alma. Porque Deus sabe que no dia, que dia? O domingo, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Veja, meus irmãos, que a imortalidade da alma e o falso dia do Senhor está ligado o homem querendo se fazer igual a Deus. E aí ele diz, sabendo o bem e o mal. Então, meus irmãos, as duas revelações do número 666. Qual seria esse dia? Resposta, o número 666 nos leva ao primeiro dia da semana, o domingo, meus irmãos. Qual é o nome ou marca de Deus? Resposta, o quarto mandamento da lei de Deus, que é o sábado. Qual é o número que representa o nome ou o sinal de Deus? O próprio número 7, ou o número 777. Qual é o nome ou marca da besta? O falso dia do Senhor é o primeiro dia da semana, o domingo. Qual é o número que representa o nome ou marca da besta? É o número 666. E é interessante, meus queridos, olha o que a serva do Senhor aqui nos diz. João foi convidado a contemplar um povo distinto dos que adoram a besta ou a sua imagem, observando o primeiro dia da semana. A observância desse dia é o sinal da besta. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, página 133, escrita no ano de 1898. Veja o que ela diz mais. Quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo.
Na época de Ellen White, meus queridos, nem ela sabia ainda o verdadeiro cálculo do número 666. Mas Deus já havia revelado por meio da sua serva que a marca da besta era o próprio primeiro dia da semana. E aqui ela diz mais: o sinal ou o selo de Deus é revelado na observância do sábado do sétimo dia, o memorial divino da criação. A marca da besta é o oposto disso, a observância do primeiro dia da semana. Testemunhos Seletos, volume 3, página 232. E olha o que diz mais: a todos os pequenos e os grandes, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Apocalipse 13:16. Olha o que ela vai interpretar agora. Olha como é que ela interpreta esse texto, meus irmãos. Os homens não só deverão trabalhar com as mãos no domingo, veja aí, por isso que lá a mão, as mãos no domingo, mas reconhecer com a mente, a testa, que o domingo é o sábado. E agora, meus queridos, vamos para o último slide. Aqui eu vou desligar aqui a webcam, meus irmãos, só para a gente conseguir ler o texto aqui, para ficar claro. O texto diz assim, meus queridos: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras, que palavras? As palavras da lei de Deus, dos 10 mandamentos, que hoje te ordeno, estarão no teu coração, na tua mente, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás, veja agora, meus irmãos, olha aí, também as atarás por sinal, por marca, na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Então veja claramente, meus irmãos, o Antigo Testamento, ele responde ali o que é a marca de Deus, meus irmãos, que é colocada na mão ou na fronte. É a própria lei do Criador. Isto significa que a marca da besta, que é uma contrafação, meus irmãos, que é uma contrafação da marca de Deus, também seria uma lei. E esta lei, meus amados, nos últimos dias nós cremos como sendo a lei dominical, o decreto dominical que vai obrigar as pessoas a pararem no primeiro dia da semana e forçar as pessoas a trabalharem no santo dia do Senhor. Tá certo, meus queridos? Então, espero, meus irmãos, que esse estudo aí tenha ficado muito claro para você. Que Deus possa te abençoar. Qualquer dúvida, meus irmãos, aqui deixa nos comentários deste vídeo que a gente vai estar respondendo a cada um na medida do possível. Deixe aqui também o seu pedido de oração, meus queridos, para que nós possamos estar orando uns pelos outros, meus irmãos. E um outro detalhe, meus amados, se este conteúdo foi relevante na tua vida e na vida da tua família, não se esqueça de deixar aquele joinha para fortalecer o canal Revelaxion e compartilhe este vídeo com seus conhecidos, amigos e familiares para que mais pessoas tenham acesso ao poder do Evangelho eterno do nosso Deus. Dito estas palavras para vocês, te convido agora a fechar os seus olhos para que nós possamos citar a bênção apostólica de Deus. Feche seus olhos. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos e todos possam dizer 3 vezes: amém, amém, amém. Louvado seja o Deus eterno e até o próximo vídeo de estudo da Palavra de Deus, aqui dentro do canal Revelaxion, canal este que faz parte do Ministério Arauto da Profecia.